Minha missão de vida é ajudar você, idoso, você que é cuidador, a construir uma vida mais saudável e a resgatar a sua felicidade, a sua alegria de viver. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, comparar idoso com criança. É respeito, é carinho ou é falta de respeito, né? Muitos de nós muitas vezes fazemos isso, comparamos idoso com criança, utilizamos diminutivos para conversar com a pessoa idosa, mas será que isso é saudável? Será que isso traz benefícios para a pessoa idosa? Ou será que isso é prejudicial? É muito importante que você fique atenta à live de hoje, para você aprender sobre esse assunto. Quero te lembrar, você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, que você se inscreva, que você ative o sininho. Você que vai assistir também, não vai assistir ao vivo agora no Facebook, mas vai assistir no YouTube, só passar uns minutinhos também, tá? Para você já usufruir da live direto do conteúdo. E compartilhe também, clique no link compartilhar, coloque esse vídeo nas suas redes sociais. Você que está aqui no Facebook também, compartilhe, curta a publicação. Vamos levar essa informação para mais pessoas, tá bom? Quero dar uma boa tarde para quem está entrando aqui. Deixa eu ver quem já está presente. Coloque aí, gente, boa tarde de vocês, para a gente conversar, para a gente... consegui aqui. Hoje o vídeo está legal, né, gente? Graças a Deus. Coloque seu boa tarde para eu saber quem está aqui presente, tá bom? Seja muito bem-vindo. E eu já vou iniciar o tema da live de hoje, né, gente? Então a pergunta, comparar idoso com criança, é carinho ou é desrespeito, né? Eu queria que você, que é idoso, que você colocasse aqui para mim, quando alguém te compara a criança, quando alguém utiliza diminutivo para falar com você, qual a sensação que você tem? A sensação que você tem é de carinho, é de respeito ou é de desrespeito? Coloca aqui embaixo para mim. Você que é cuidador, você que é familiar, você que é profissional. Você gostaria que alguém te tratasse como criança, que alguém tirasse de você suas possibilidades de decidir, de escolher, que não te ouvisse? O que você acha sobre o assunto? Coloca aí para mim. Boa tarde aí, Maria. Seja bem-vinda, Maria Teodora. Gratidão aqui pela sua presença. E aí, gente, eu pergunto para vocês, quando você olha, por exemplo, né? Para um Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, Alcione, vários artistas que a gente tem aí na faixa dos 60, 70, 80 anos, né? Vários prêmios Nobel que a gente tem, vários especialistas, né? Presidentes, senadores, vereadores, né? Pessoas de grande importância que já estão na faixa aí dos 60, 70, 80 anos. Você consegue visualizar essas pessoas, você consegue se ver, você chamando essas pessoas de vozinha, de vozinho, né? Você tirando dessas pessoas a possibilidade de opinar, a possibilidade de decidir, a possibilidade de resolver as coisas da vida delas. Você consegue, né? Então, por que quando a gente olha para um idoso da nossa família, para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso avô, a gente acha que essas pessoas perderam a possibilidade de refletir, perderam a possibilidade de decidir as coisas da vida, perder a capacidade cognitiva? Por que a gente acha isso? Que idoso é igual criança? Da onde que a gente tira isso, né? Quer dizer, é um preconceito social e a gente vai refletir sobre esse assunto, né, Maria? Maria tá falando, não gosta de ser tratada como criança. Tânia não gosta, né? Ninguém gosta de ser tratado como criança. E o idoso também não gosta. Mas por conta, né, do preconceito social, né? Muitas vezes o idoso se retém, né? Ele se isola, ele se enquadra, ele se deixa levar por essa atitude das pessoas. Claro que muitas vezes as pessoas não fazem isso querendo desrespeitar. Na verdade, a gente, por conta de preconceito, por conta de falta de informação, a gente imagina que a pessoa, quando envelhece, ela fica como criança, ela perde as capacidades dela cognitivas, né? A gente imagina que elas perdem a capacidade de compreensão. Então, às vezes, a gente faz isso por carinho, mas isso acaba trazendo problemas psicológicos, problemas físicos, problemas emocionais e vários traumas para a pessoa idosa, né? Então, já respondendo, por mais que não seja uma intenção sua, quando você trata o idoso dessa forma, e eu vou falar o que caracteriza essa infantilização do idoso, sim, você acaba desrespeitando o idoso, né? Então, muitas vezes, por mais que você não queira, você acaba desrespeitando, né? E aí a Irma colocou aqui para mim, que é por carinho e cuidado. Então, Irma, às vezes, né, a sua forma de falar,
de tratar a sua mãe desse jeito pode ser com o objetivo de demonstrar carinho, mas será que a gente não pode demonstrar carinho de uma outra forma, né? E isso que a gente vai falar sobre esse assunto no final da live, né? De que forma a gente pode cuidar desse idoso com empatia, demonstrando carinho, sem infantilizar ele, sem comparar ele como uma criança, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, né? Então o que é, primeiro, você comparar idoso a criança? O que é você infantilizar o idoso, né? Primeira coisa, quando você tira a autonomia do idoso, você começa a querer escolher as coisas pelo idoso, né? Você começa a querer opinar pelo idoso, a tomar as decisões pelo idoso. Isso acontece muito, fez 60 anos, pronto. As famílias já acham que podem decidir tudo. O idoso não pode decidir nada, não pode decidir a vida dele financeira, não pode decidir os relacionamentos financeiros dele, não pode decidir o que ele quer fazer da vida dele, se ele quer fazer exercício, se ele não quer, o que ele quer comer, o que ele quer beber. As famílias acham que fez 60 anos, agora idoso acabou. Agora a família que tem que tomar as decisões. Isso se chama infantilização do idoso, né? Outra forma de você infantilizar o idoso é você cuidar do idoso no diminutivo, tá? Você começar a falar, vozinha, elazinha, vai deitar na caminha, toma sua comidinha. Isso também é infantilizar, tá? É você tratar o idoso como se ele fosse criança. Por que você não pode falar, você quer almoçar? Vamos almoçar agora, né? Vamos fazer sua refeição. Por que você tem que falar, vamos comer sua comidinha? Vamos deitar na sua caminha? Por que, gente, que a gente faz isso? Por que a gente não pode tratar o idoso como um adulto? Por que a gente tem que tratar como criança, né? Outra forma de você infantilizar o idoso é você começar a decidir sobre as roupas do idoso, né? É como eu falei, sobre relacionamento. Tem gente que acha, mas a minha mãe agora é idosa, ela agora não pode namorar. Sua mãe não é adolescente, ela não é criança. Por que você tem que decidir isso por ela, né? Eu agora vou mudar a alimentação da minha mãe. Como eu sempre digo aqui para vocês, né? Eu trago orientações, né? Para que vocês levem para os familiares de vocês, caso você não seja idoso, né? Você reflita isso, com sua mãe, com seu pai, seu avô, sua avó, sua tia, seu tio. Mas não é para você tomar a decisão por ele. Quem toma a decisão da vida dele é ele. Óbvio que a gente vai fazer uma exceção. Os idosos que perderam de fato a capacidade cognitiva por conta de alguma demência. Mas fora isso, se ele está lúcido, orientado, não tem nenhum comprometimento mental, não tem por que você tomar as decisões por ele, né? Então, às vezes, o familiar, até na roupa do idoso, o familiar quer se comprometer, quer mudar, acha que tem o direito de decisão sobre isso, e não tem. Isso é infantilizar, né? Quando você não quer debater temas atuais com o idoso, quando você não conversa com ele, quando você acha que ele não vai ter capacidade de aprender e por isso você não ensina, né? Como muitas vezes o familiar faz com a questão de internet. Mas minha mãe tem 60, 70 anos. Por que ela não pode aprender? Por que você acha que ela não pode aprender? É um preconceito seu, né? Então, muitas vezes você não quer debater ideias com o idoso, você acha que a ideia do idoso é retrógrada, você acha que o que o idoso tem para falar é uma ideia de criança, uma ideia infantil, né? Então, você não quer debater assuntos. Muitas vezes o familiar ele não convida o idoso para discutir, para tomar decisões de coisas familiares, né? Às vezes a família vai se mudar, às vezes a família vai fazer uma festa, né? Ou tem alguma outra decisão importante na família e a família exclui o idoso desse meio de campo, né? E os filhos decidem, né? Outras pessoas decidem, mas o idoso fica de fora. Por que fica de fora? Por conta do preconceito em relação à questão do envelhecimento, né? Uma outra coisa muito comum que acontece com o familiar fez 60 anos, eu vou começar a fazer pelo idoso as coisas que ele ainda tem condições de fazer. Então, às vezes, a família fica assim, mas a minha mãe, eu quero cuidar dela, eu quero que ela viva mais tempo, então agora ela não vai mais na geladeira pegar água, eu que vou, né? Ela não vai mais fazer comida para ela, eu que vou fazer. Minha mãe quer ir na rua, não vou deixar, porque ela tem que entender que ela já está idosa. Então, ela tem que ir na rua comigo, ela tem que ir no mercado comigo. Gente, isso tá errado, tá? Não é porque a pessoa envelheceu que agora você tem que sair no rastro da pessoa o tempo inteiro, né? Não é porque ela envelheceu que agora ela não pode tomar as decisões da vida dela. Calma aí, isso tá errado, né? Isso não é proteção, isso é paternalismo. Isso é você comparar o idoso de fato a uma criança. Outra coisa que acontece muito, por exemplo, com um profissional de saúde. Idoso entrou no hospital, né? Ou em qualquer outra situação, num banco, qualquer outra instituição. E aí o profissional, ao invés de se dirigir diretamente ao idoso, ele se dirige ao acompanhante. O que é isso? O idoso está ali, ele está lúcido, ele está orientado, ele está conversando. Por que você vai se dirigir ao familiar e não se dirigir ao idoso? Eu vejo isso e o hospital o tempo inteiro, né?
Ao invés do médico explicar para o idoso qual é a condição de saúde dele, qual a medicação que ele está tomando, quais são as perspectivas, diagnóstico, prognóstico, ele conversa com o familiar e o idoso fica olhando com cara de taxa, como dizem aqui, né? Os cariocas. Isso está errado. Isso é preconceito. Então, assim, jamais faça pelo idoso que ele tem condições de fazer. Jamais trate o idoso no diminutivo. Jamais se dirija ao acompanhante, ao familiar e deixe de se dirigir ao idoso. Porque isso é preconceito etário, tá? Vou ver só alguns comentários de vocês aqui, né? A Anabela falou que não gosta de ser tratada como criança. Ninguém gosta, né, gente? Boa tarde aqui, Fátima. Daqui a pouco eu leio aqui o seu comentário, tá, Tânia? Que a gente está falando sobre... Deixa eu ver. Daqui a pouco eu leio a sua pergunta, tá bom? Que a gente está falando de outro assunto. Vamos lá... Pois é, né, gente? Tem gente que está com 59, está com 70, está com 80, não está com nenhum comprometimento cognitivo. Então, mais uma vez, não tem como, não tem porquê você tratar esse idoso como criança. Então, como eu falei, se você é profissional de saúde, você trabalha em hospital, você trabalha na área de assistência, de previdência, num banco, numa loja, né? E quando você recebe esse idoso, ao invés de você conversar diretamente com o idoso, você conversa com a família, você está contribuindo para que esse idoso tenha várias consequências do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Eu vou falar para vocês sobre isso. Peço só você que chegou agora, não compartilhou, compartilha essa live, que ela é de suma importância, tá bom? Então vamos lá, o que acontece quando você faz tudo isso, essa listinha que eu falei para vocês, né, de infantilização do idoso? Primeiro, né, você contribui para que esse idoso tenha vários traumas e várias consequências do ponto de vista psicológico e emocional, tá? Primeiro, o idoso começa a se sentir diminuído, o idoso começa a sentir que tem uma regressão da importância dele na família, uma regressão da importância dele na sociedade, né, no meio social onde ele vive. Ele começa a se sentir frágil, começa a se sentir incapaz, começa a se sentir impotente, né? Por conta disso, ele vai perdendo a autoconfiança, ele vai perdendo a autoestima. Isso vai desembocar onde? O que vocês acham que isso vai desembocar? Na tristeza, né? Vai desembocar na depressão. Então, muitas vezes a gente vê um familiar nosso que sempre foi alegre, sempre foi feliz, envelheceu, ficou depressivo, a gente não sabe de onde, né? Às vezes a gente está criando esse ambiente, a gente está cultivando um ambiente que está sendo propício para o idoso ficar depressivo, tá? Então você jamais deve ter uma atitude, né, de tratar o idoso de forma infantil, porque isso vai trazer consequências, vai trazer traumas emocionais. Ele vai se sentir diminuído, ele vai se sentir impotente e vai ficar depressivo por conta disso. Uma consequência disso, desses traumas emocionais, psicológicos, é o idoso começar a se isolar socialmente. Então ele passa a família realmente, a família está ali, as pessoas conversando no meio social. Ninguém convida esse idoso para opinar, ninguém convida esse idoso para decidir, ninguém escuta esse idoso, o que ele faz? Ele começa a se isolar. Então quando a família está junto, ele vai para o quarto, né? Quando tem reuniões familiares, ele não quer sair, ele não quer ir para uma festa, ele não quer ir para o aniversário. Ele começa a se isolar, isso vai intensificar cada vez mais a depressão dele. Porque se ele acha que ele não está sendo útil, né, que a opinião dele não vale para nada, ele não serve para nada, ele não tem mais importância, ele está ali como um mero objeto sendo cuidado como uma criança, para que ele vai conviver socialmente? Ele se isola. E aí, quando ele se isola, vem os problemas do ponto de vista físico também, porque quem se isola fica sedentário, né? O sedentarismo vai levar esse idoso a ficar dependente, né? Todos esses problemas emocionais e esse isolamento vai diminuir a imunidade do idoso, né? Vai trazer problemas cardíacos para esse idoso, vai tornar ele mais suscetível a desenvolver um câncer, vai tornar ele mais suscetível a desenvolver demências, né? Por isso que quando a gente fala das demências aqui, a gente sempre fala, olha, não quer desenvolver demência? Um dos pontos é você interagir socialmente, né? É você cuidar do seu emocional, é você fazer coisas úteis, é você aprender coisas novas. Mas, ora, se a família, né, se os amigos, eles tratam esse idoso como se ele fosse uma criança, né? Como se ele fosse um inútil, como se ele não pudesse aprender nada, como se ele não pudesse decidir nada, o que ele vai fazer, né? Ele vai sentir uma pessoa dependente, ele vai ter medo de fazer exercício físico, ele vai ter medo de sair na rua, né? Ele vai achar, no fundo, ele vai começar a introjetar tudo isso que a sociedade está colocando nele. Que ele, de fato, não serve para nada, que ele, de fato, precisa de outras pessoas, que ele, de fato, está dependente. E aí, o que acontece? Doença. Então, não adianta, gente. Tratou o idoso como criança, vai desembocar. Às vezes, no início do processo, né? O que acontece? O idoso, ele dá aquele sorrisinho, ele sabe muitas vezes que você está fazendo aquilo por carinho,
De início ele vai sorrir, de início ele vai se sentir... Não é que ele vai se sentir bem, mas às vezes o idoso disfarça bem isso, né? Para alegrar o familiar. Mas no fundo o emocional dele está batido. Tanto que, se você for levar esse idoso para uma avaliação psicológica, né? Certamente o psicólogo ele vai conseguir identificar isso. Que o idoso ele está se sentindo diminuído por conta desse tipo de tratamento. Então vamos ter cuidado, né? E aí eu vou falar para você, é claro, né? Quem colocou aqui, que, bom, mas se eu não vou cuidar, né? Não vou tratar esse idoso no diminutivo, né? O que eu posso fazer para ele se sentir útil, para ele se sentir bem? O que eu posso fazer para oferecer carinho para esse familiar sem que ele se sinta inútil? Sem que eu tenha que tratá-lo no diminutivo, né? Sem que eu tenha que tratá-lo como criança. Tem várias formas, né? Uma das formas é você aprender a ouvir o idoso, né? A gente acha que a gente sabe o que o idoso precisa. A gente imagina que, bom, eu tô aqui, eu tô estudando, eu sei o que minha mãe precisa, ela é que não entende. Gente, ela sabe, ela, sua mãe, ou ele, o seu pai, ele sabe o que ele precisa, ele tem condição de julgar. Sempre levantando mais uma vez a bandeira. Se é diagnosticado com uma demência, é óbvio que não. Né? É óbvio que ele não tem o juízo, ele não tem a capacidade de julgar o que é melhor para ele. Agora, se ele não tem uma demência, né, escute o idoso. Ainda que ele tenha uma demência, eu vou falar sobre isso, você tem que ouvir também. Principalmente resgatar a história dele para saber o que ele gostaria de fazer naquele momento. Mas ele não tem uma demência. Gente, escute o que o idoso quer, discuta com ele, escuta a opinião dele, entendeu? A gente tem que parar com a mania de achar que a gente sabe o que ele quer, porque a gente não sabe. Só o próprio indivíduo, com a história dele, com a experiência dele, com as experiências emocionais, com as experiências de vida, ele vai saber o que é o melhor para ele. Então, aprenda a escutar o idoso. Outra coisa, aprenda a adaptar a sua linguagem ao idoso. Então, o que você tem que observar? A audição do idoso, né? Observar a capacidade visual dele, observar o nível intelectual dele, como eu sempre falo aqui, para que o idoso ele possa te entender. Você não precisa tratar ele como criança para ele te entender. Você precisa adaptar a linguagem, talvez falar mais alto, talvez falar mais devagar, né? Talvez utilizar termos mais simples, dependendo do nível de escolaridade dele. Agora, jamais você precisa utilizar diminutivo para o idoso entender, porque ele não virou criança, tá? Outra forma também, você ajudar o idoso quando for necessário. Como eu falei, qual é o maior problema? Por que os idosos, a maioria das vezes, se tornam dependentes, mesmo que não tenham doença, porque a família começa a fazer pelo idoso aquilo que ele tem condições de fazer. Então, eu vivi isso dentro da minha casa, por mais que eu falasse, eu vivi isso com meu sogro, como eu já contei aqui, eu dizia para o meu esposo, olha, eu sou especialista em gerontologia, você está prejudicando a saúde do seu pai, né? Ah, mas meu pai tem 89 anos. Sim, mas seu pai ainda anda, deixa seu pai andar, deixa seu pai na geladeira pegar a água dele, né? Não, eu que tenho que pegar a comida dele, eu que tenho que pegar o copo d'água. O que aconteceu, né? Meu sogro veio morar comigo poucos meses, o meu sogro já estava se tornando dependente. Eu não tinha o poder de estar decidindo sobre aquilo, não era o meu pai, né? Eu orientava da melhor forma que eu podia. Mas tem coisas que passam, como diz lá a passagem da Bíblia, né? A gente não consegue fazer milagre, eu me esqueci como que é a passagem, mas alguém pode escrever aqui. Você não faz milagre dentro da sua família, né? Então, às vezes, você orienta, as pessoas não te escutam. Então, quando você começa a fazer pelo idoso, ele começa a ficar dependente. Então, um ponto é, enquanto seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó tem capacidade de fazer as coisas, deixa o idoso cozinhar, né? Deixa o idoso varrer a casa, deixa o idoso sair para fazer as compras, deixa o idoso dançar, deixa o idoso fazer tudo que ele tem condições de fazer. A partir do momento que você observa que ele não está tendo condições, aí você começa a ajudar, a orientar, né? Chegou um ponto que ele não consegue fazer mais, aí você vai fazer. Mas jamais comece a fazer por ele aquilo que ele tem condições de fazer, né? Outro ponto, né? Se coloque no lugar do idoso. Se colocar no lugar dele não é você fazer o que você quer, o que você acha. É você entender a história de vida dele, você entender por que ele quer uma coisa, por que ele não quer outra, e você respeitar, né? E aí, voltando mais uma vez, que eu sempre falo aqui, né? Às vezes tem idosos que vieram de uma outra tradição, né? Se você for conversar com idosos de 80, de 90, às vezes eles são mais inflexíveis à mudança, né? Então, eu vejo aqui na página, às vezes eu oriento, mudança de vida, mudança de estilo de vida. Às vezes ele não processa e ele não quer. Se ele não quer, ele não quer. Deixe o idoso ser feliz, mas não obrigue ele a fazer mudanças que você quer, né?
Tente conversar, tente ensinar, como eu sempre falo, às vezes com paciência, com repetição. Aos poucos ele vai assimilando, ele vai aceitando determinadas mudanças, mas não force, né? Quando você força, vai trazer os prejuízos que eu falei anteriormente. Outro ponto muito importante, estimule o idoso a conviver socialmente, né? Inclua ele nas reuniões de família, nas decisões, peça a opinião dele, né? Leve a opinião dele em consideração, porque não adianta ouvir como se ele fosse palhaço, você ouvir aqui, saiu aqui, nem levar em consideração, porque acha que ele é idoso, que ele está falando, não vale a pena você refletir. Reflita sobre o que ele fala, escute, reflita, leve isso em consideração, estimule ele, está sempre opinando, está sempre discutindo, está sempre se atualizando, né? No que diz respeito à sociedade, né, à atualidade, isso vai ser muito importante para o idoso, né? E por último, né, quando você cuida de um idoso, aí vamos lá, né? Ah, meu pai, minha mãe tem uma demência, tem algum problema, já foi diagnosticado, né? Vamos resgatar a história desse idoso. Se ele não estivesse com essa demência hoje, vamos lá, o que ele gostava de fazer? Ele gostava de dançar? Se a gente fosse mudar de casa hoje, meu pai ele estivesse lúcido, orientado, não tivesse essa demência, será que ele ia querer morar nessa casa para onde a gente está indo, né? Sempre lembrando, no caso da doença de Alzheimer, nunca é bom estar mudando de casa, tá? Mas estou dando esse exemplo, assim, de forma geral. Será que minha mãe gostaria de se vestir dessa forma que eu estou vestindo ela hoje? Será que ela gostaria de frequentar esse espaço social para onde eu estou levando ela? Será que ela gosta desses familiares, desses amigos que eu estou forçando ela a conviver? Então, assim, resgate a história desse idoso. Se ele não tem condições de falar, né? Se ele não tem condições de expressar a opinião dele, resgate a história dele, faça o que ele gostaria de fazer. Não o que você gostaria de fazer por ele. Não o que você acha que é o certo, tá? Então, isso é muito importante a gente resgatar essa história do idoso também. Deixa eu ver os comentários aqui. Quero dar uma boa tarde para a Sueli Brito, Tânia Regina. Deixa eu abrir aqui, né? Para poder ver os comentários, né? Tânia falou que a mãe dela deixou o fogão aceso. Então, Tânia, olha só. Sempre lembrando, gente, a gente tem que avaliar se esse idoso tem um problema de memória, se esse idoso tem uma demência, mas ainda que ele tenha, preste atenção no que eu vou falar para vocês, né? Eu sempre ensino, por isso que eu falo. Quem cuida de idosos que tem a doença de Alzheimer tem que fazer o treinamento para vocês aprenderem, tá? Tem uma demência, a primeira coisa que você vai observar, ele tem condições de fazer, ok, eu vou fazer e vou vigiar de longe, porque o idoso ele também não pode se sentir sendo monitorado. Você vai vigiar de longe. Você viu que ele fez a comida, esqueceu lá a comida no fogão, ele saiu, você vai lá e desliga o fogão, ponto. Mas deixa ele continuar fazendo. Chegou um ponto, né, que ficou uma situação de risco, ele realmente não tem condições de cozinhar, ele pode se cortar. Aí você vai ir tirando a atenção dele disso. Mas enquanto ele tem condição de fazer, fique do lado, faça com ele, né? Ajude ele a fazer. Observe, né? Não é porque ele faz, ele esquece que ele não vai fazer mais. Não, deixe ele fazer. Observe de longe, esteja sempre monitorando. Isso é importante, tá? É isso que Tânia falou, o certo é conversar com o idoso, né, com o familiar e com o cuidador. O que acontece, gente? Eu estou fazendo um trabalho aqui, né, na rede social aos poucos, né? Estou acho que 1 ano e meio trabalhando aqui, a gente não consegue chegar a todos, a gente tenta, né, Tânia? Tânia está aí trabalhando também. Então, assim, a gente... Digo Tânia Regina, tem Tânia Aparecida, Tânia Regina, né? A gente sempre tenta orientar o familiar. Então, por exemplo, no hospital, eu oriento o cuidador, oriento o familiar, oriento o idoso. Às vezes é necessário orientar o idoso em relação a questões de riscos, né? Como eu coloquei aqui na live que a gente fez, por exemplo, sobre a questão de trânsito, né? Tem idoso que perde a noção de que não tem mais a mesma condição física. E aí quer passar no sinal vermelho, uma coisa que nem eu, nem ninguém deveria fazer, o idoso faz. E aí sofre um acidente de trânsito. Então, às vezes é necessário conversar com o idoso para ele perceber as limitações físicas que ele tem e, por outro lado, conversar com o familiar e com o cuidador e falar, olha, não é assim que você está fazendo, né? Mas, para isso, eu, Juliana Benevite, conto com vocês, né? Compartilhando live, mais uma vez, quem não compartilhou, compartilha, né? Comentando, trazendo outras pessoas para a página, porque a gente vai procurar e não tem ninguém trabalhando nesses assuntos, né? Então, por isso que eu falo, você que sempre infantilizou o idoso, não se sinta culpado. Você fez isso porque você achava que de coração era o melhor. Hoje você está aprendendo que não é o melhor. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar a live com outras pessoas, vai levar essa informação para outras pessoas para você ajudar, né? Porque as pessoas não fazem por maldade, né? Quero dar uma boa tarde aqui para Maria Helena também.
Eunice falando que é um aprendizado, né, Eunice? É isso mesmo. Inicialmente a gente trata como criança com a tendência de cuidar, né? Achando que a gente está protegendo. E aí a gente vai aprendendo que não é dessa forma, né? A Cleonice está falando que a idosa não quer fazer exercício, né? Eu não lembro, Cleo, se ela tem doença de Alzheimer, se ela não tem, né? O que você vai fazer? Tentar, como eu sempre falo, tentar orientar devagar, repetindo a informação, mostrando os benefícios para ela, né? Mas realmente, se chega um ponto que ela não quer de jeito nenhum, você não tem como obrigar. O que a gente pode fazer é tentar conscientizar o idoso, né? Se ele for um idoso lúcido, uma idosa lúcida, tentar mostrar os vídeos, mostrar os benefícios. Olha, se você fizer exercício, você vai viver mais, né? Se você fizer exercício, você não vai precisar tomar tantos remédios. Se você fizer exercício, você vai poder andar, vai poder caminhar. Olha que coisa boa, né? Que tal a gente começar aos pouquinhos aqui? Vamos fazer uma caminhadinha, né? E vai tentando incentivar. Às vezes, aos poucos, quando ele percebe os benefícios, né? Sempre falo, idoso tem medo de morrer, idoso tem medo de ficar doente, tem medo de ficar sozinho. Então, quando você incentiva ele, vamos fazer exercício físico, eu, você e fulano, vamos fazer em grupo, né? Olha, se você fizer, você vai viver mais. Aí ele tem medo de morrer, ele começa a fazer. Olha, se você fizer, você vai diminuir a medicação, essa doença que vai embora, ele vai lá e faz. Então, às vezes, a gente utiliza a nossa capacidade de convencimento para ajudar, né? Tânia, deixa eu ver. Então, Tânia, não lembro se sua mãe tem doença de Alzheimer, tá? Mas aí são questões específicas que não dá pra gente tratar agora nessa live, tá bom? São dicas aí, mas se sua mãe tiver, eu acho que é sua mãe, né? Se ela tiver a doença de Alzheimer, tem um vídeo lá no YouTube falando sobre essa questão da medicação, né? Como você fazer o idoso que tem a doença de Alzheimer utilizar a medicação. Não lembro o título, mas lá no meu YouTube tem um vídeo sobre isso, tá? Fátima Polido falou que deixa a mãe dela fazer o que ela quer. Então, é isso mesmo, Fátima. Assim, a gente tem que ter alguns cuidados, por exemplo, com a questão do ambiente, né? Sua mãe tem condição de tomar banho, deixa ela tomar banho, tem condição de fazer comida, deixa fazer. Agora, sempre lembrando, o idoso mora... cuidados com a casa que a gente tem que ter, né? O idoso não pode morar num apartamento que ele tem que subir escada. O banheiro do idoso tem que ter rampas. Eu tenho lives falando sobre isso também, como evitar como prevenir quedas no idoso. Vocês podem procurar lá no YouTube que tem uma live sobre isso. Então tem que fazer uma adaptação no ambiente, né? Tirar tapete, colocar barra de apoio, tirar utensílios pela casa, né? Se tem animais, de preferência que os animais fiquem no quintal, não fiquem transitando pela casa, que às vezes o idoso pode cair por conta disso. Ter cuidado com o brinquedo das crianças. Então tem várias dicas para a questão do ambiente. Mas deixa fazer, observa de longe, tenha cuidado com o ambiente, tá? Aí eu tenho uma live falando sobre isso. Deixa eu ver... Tá dando tudo certo, né, Tânia? Então tá bom, graças a Deus. Lívia Pedrosa, gratidão, boa tarde. Lívia Pedrosa, enfermeira, né? Já era técnica, agora se formou em enfermagem, ó. Coisa linda, parabéns, Lívia. Deixa eu ver quem mais aqui. Cleonice, Tânia. Então, Tânia, mais uma vez, você cuida, sua mãe tem a doença de Alzheimer, tem que fazer o treinamento, tá? Faça o treinamento que você vai aprender o passo a passo para aprender a lidar com ela, tá bom? Tem que fazer o treinamento SOS Alzheimer para aprender, tem jeito não. Deixa eu ver, Lívia falou para eu visitar o Hotel de Deus, coisa linda, né, gente? Lívia, obrigada e gratidão. Presença de quem é do Hotel de Deus. Aí eu fico muito feliz de ver meu município, que é o município de Macaé, fazendo um trabalho que eu ainda não visitei, mas até onde eu conheço, um trabalho muito bom, né? Li a proposta do Hotel de Deus, né? Não recebi em primeira mão, mas recebi de outras pessoas falando sobre a proposta, como centro de dia, como instituição de longa permanência. Então, fico feliz, né? Pelo município de Macaé estar tomando essa iniciativa aí de estar cuidando melhor, ter essa preocupação com os nossos idosos, né? Eu fico assim até emocionada, Lívia, porque eu fico emocionada mesmo, gente. Porque eu acho que é um trabalho que tem tudo para dar certo, né? Vou nem comentar mais, senão eu fico chorando aqui. Ai, mas é isso, gente. Marcinha, tem vídeo falando, gente, então vamos lá, né? Então vocês aprenderam, comparar idoso com criança, vamos parar com isso. Você que trabalha em hospital, instituição de longa permanência, centro-dia, aprenda a cuidar do idoso como um adulto que ele é, tá?
tem algum tipo de demência, você vai fazer adaptações, você vai ter que decidir por ele, sempre lembrando de resgatar a história desse idoso, né? Para auxiliar a tomar as melhores decisões que seriam convenientes para ele, de acordo com o desejo dele. Mas jamais tome as decisões por essa pessoa, tá bom? Então é isso, quero agradecer a presença de vocês aqui na live, lembrando que amanhã às 13 horas teremos live novamente. Lembrando a você, cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer. Gente, eu não tenho como ficar todos os dias só falando sobre doença de Alzheimer. Mas quem me segue sabe que essa é a minha especialidade, conhece a minha história, vocês sabem por que eu criei esse treinamento, sabe da minha longa experiência, da minha competência e de centenas de pessoas que eu ajudei, né, de cuidadores aí que têm a doença de Alzheimer. Então se inscreva no curso, aprenda mais, se você conhece alguém que cuida de outra pessoa, de idoso que tem a doença de Alzheimer, se inscreva. Lembrando que vocês têm até sábado às 12 horas para se inscrever, tá bom? O curso começa segunda-feira. Depois de segunda não tem como mais colocar ninguém nesse curso, tá? E acabou o treinamento SOS Alzheimer, vai ser um outro curso que eu vou fazer. Então, cuida de idoso, tá desesperado, tá nervoso, tem que ter disponibilidade para aprender, não tem jeito. Então, é uma proposta de 28 dias para você aprender tudo, né? Sobre prevenção, sobre cuidado, o que fazer em determinadas situações lá no curso, tá bom? Então, se inscreva, aproveita essa oportunidade, né? Que é uma oportunidade de ouro. Então é isso, boa tarde, Joaquina Brisa, Maria Teodora. Gente, gratidão, quem não se inscreveu, se inscreve lá no canal do YouTube, ativa o sininho. Quem curtiu a live, deixe comentários aqui, marque outras pessoas. A gente se encontra amanhã também às 13 horas, tá bom? Beijão pra vocês, tchau, tchau.